A Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a SAF, completa 116 anos neste fim de semana. Mas aí essas mulheres, olha, tem muita história para contar. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para você. A gente vai mostrar só um trechinho agora. As fotos registram a história da Sociedade Auxiliadora Feminina na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A família Germanetti foi fundamental para o início do trabalho feminino, do que na época era apenas uma congregação. A Gláucia assumiu a presidência na década de 80. Daquela época, ficaram muitas lembranças. Foi um período assim bem gostoso, né? A SAF naquela época tinha uma importância vital para a igreja, visto que era colaboradora, como diz o nome mesmo, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, né? Então nós colaborávamos com tudo, né? E desde então a SAF continua tendo, né, esse papel importante dentro da igreja, de auxiliar, de conduzir algumas coisas. Eu diria que a SAF é o braço direito do pastor, da igreja, né? E além disso também tinha um papel próprio, né? Nós tínhamos cultos de evangelização na casa de sócias, de pessoas não crentes, sempre tivemos esses cultos. Tínhamos visitação, né, a pessoas da igreja que porventura estivessem doentes ou pessoas que estavam afastadas por algum motivo, ou pessoas que nem eram da igreja, mas que pediam visitas, né? E então a SAF sempre teve um trabalho assim muito amplo, né? Não era só cozinhar, servir, não, mas tinha todo um trabalho específico dela. Nós tínhamos reuniões para estudar a Bíblia, né? Reuniões que a gente chama de departamentais, onde estudávamos a Bíblia, podíamos estar num grupo menor, então nos confraternizarmos, umas orando pelas outras, né? Tinha todo esse aspecto também, né? Tínhamos acampamentos, né? Pelo menos uma vez por ano, nós fazemos um acampamento só de mulheres. Olha, tem muita história pela frente. A reportagem é grande, é especial, para a gente conhecer a história, né, da SAF aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas antes dessa reportagem especial, né, que você ainda vai ver hoje, né, nós estamos recebendo aqui nos estúdios, né, do Notícias do Bem, a presidente da SAF, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Kátia Ferreira. Oi, Kátia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. É um prazer receber você para falar dessa sociedade interna que é tão querida e tão importante, né, na nossa igreja presbiteriana, que é a SAF. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, né, para falar um pouquinho da nossa SAF, nesse período de pandemia que foi a minha presidência, né? Eu entrei nesse período aí da pandemia. Pois é, eu queria que você falasse primeiro para a gente um pouquinho a respeito da história, né? São 116 anos de história, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem 115, quer dizer, na verdade, antes da igreja ser organizada, a SAF já estava organizada, não é isso? Isso, então assim, começou lá, né, em 1905, era um grupo que chamava Esforço Cristão. Elas iam, vendiam, né, os pastéis, criavam todo um fundo para ajudar na construção da igreja e tudo. Então, neste período desse esforço cristão, então já se organizavam, foi organizada a SAF e logo em seguida a congregação passou a ser igreja, né? Virou a ser igreja então. Né? Então, por isso que tem esse detalhe, né, de até um 115 e outro 116, porque primeiro foi organizado aí a SAF e logo em seguida foi organizado a igreja, né, embora traga, né, sempre assim, primeiro tem que organizar a igreja para trazer a sociedade, mas é que a igreja começou com a sociedade. Uhum. E, na verdade, essa não é uma característica só aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, não. Tem outras igrejas no Brasil em que a SAF começou primeiro. Tem a experiência, por exemplo, da Igreja Presbiteriana de Belém, a primeira Igreja Presbiteriana de Belém, que tem 116 anos, a SAF tem 117. Um aninho. Um aninho mais velha também.
Eu sei. Muito bom. E, Kátia, eu acho que para todos que estão nos assistindo, né, eu acredito que boa parte conheça, né, a SAF, mas talvez alguns não conheçam um pouco. Fale um pouquinho sobre o trabalho, a importância, né, do desempenho dessa sociedade auxiliadora e feminina na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tá. Então nós vemos assim, né, com essa parte toda da parte social, né, nós fazemos esse apoio direto com a junta diaconal. Então, por exemplo, nós tivemos aí, estamos finalizando aí, por exemplo, a campanha do agasalho. Então, porque né, nós fazemos essa campanha e a junta diaconal nos ajuda a distribuir para as pessoas que estão necessitando, que estão fazendo a solicitação. Esse é um dos trabalhos que a SAF tem bem ativo. Nós temos também a oração, somos intercessoras, nós temos aí o Mulher Esperança, que acontece todas as quartas-feiras, toda terça-feira. Então, elas são mulheres intercessoras. Junto com esse de intercessão, nós temos o Orar Sem Cessar, que é um grupo que acontece pelo WhatsApp, são mais de 100 mulheres intercedendo, e vem assim, tanto o pedido da igreja como fora da igreja, né, que a gente fala dentro e fora, então assim, tanto de membros, né, e do que está acontecendo dentro da nossa igreja de Pinheiros, como também pessoas, né, de fora da nossa igreja. E nesse período de pandemia, nós temos tratado muito, né, são pessoas que estão internadas, estão se recuperando, são pessoas que perderam um ente querido, então nós temos esse grupo bem ativo. Nós também trabalhamos com o artesanato Amando ao Próximo, então assim, elas assim, se reúnem todas as quartas-feiras, elas estão voltando no presencial, meio online, meio presencial. E o que o artesanato Amando ao Próximo faz? Então nós temos feito um trabalho com artesanal para as crianças, para o avanço missionário. Então nós enviamos aí para o campo missionário todo um trabalho sobre evangelismo, que é o livro 100 palavras, e eles vão usando então tanto a pulseira como os dedoches. E hoje nós estamos aí auxiliando no Cefas, que é a creche, que a igreja apoia, e aí nós estamos fazendo um trabalho também para elas, para essas crianças do Cefas. Temos também o Bazar, ele está aí no lugar novo, né? Foi repaginado, ele acontece toda terça-feira também, quem quiser vir, pode vir, né? Participar um pouco do nosso Bazar. Então, a verba dele, ele é destinado a bebês recém-nascidos, né, de pessoas carentes, tanto da nossa igreja como fora da igreja, é feita toda uma triagem na solicitação, e então parte dessa verba é para este enxoval, e também para auxiliar no campo missionário, nas outras sociedades. Nós estamos sempre permeando e apoiando toda a igreja com relação à missão, à ação social, à oração, e também, né, ajudando também na solicitação se for fazer um lanche, se for precisar distribuir, fazer logística. Então, assim, estamos do começo ao fim, praticamente dentro, trabalhando com a igreja, auxiliando e na frente de alguns trabalhos. Com certeza, muito trabalho, né, Kátia? Com certeza. Você, no comecinho da entrevista, você falou, peguei a presidência bem nesse período da Covid. É um período de exceção, a gente, graças ao avanço da vacinação, as atividades vão sendo retomadas aos poucos, né? Mas foi realmente um período em que muita coisa teve que deixar de ser feita, né? Eu queria que você falasse pra gente o que foi possível fazer nesse período e quais os planos, né, daqui para frente com a retomada segura. Então, veja, eu comecei em 2019, né? Então, eu fui eleita no final de 2019 para começar em 2020, então vem tudo novo, né? Plataforma, Zoom, muita informação para todos nós e para as nossas sócias que têm as senhoras, né, com mais de 60, 70 anos, era muita novidade, de repente está dentro de casa, mas nós conseguimos montar o nosso grupo, disponibilizar a plataforma, então nós fazemos reuniões de oração,
né? O Mulher Esperança, um período, ele ficou todo online e ele ficou, né, quando a gente foi seguindo as orientações da liderança da nossa igreja, então, quando ficava online, então todos online, as plenárias foram online, então elas foram se adaptando também, aquela coisa de explicar, fazer aquela coisa bem didática, então nós fizemos nesse período todo, né, esse ano todo, que foi de 2020, que foi uma novidade, né? Assim, a pandemia não deixou de ser uma coisa nova para a gente, trouxe algumas coisas que um potencial que nós nem conhecíamos, e então nós conseguimos fazer dentro desse período de confinamento, nós não deixamos de nos reunirmos, né, dentro dessa plataforma. Tem o apoio, né? Entender o pessoal da geração de ouro, né, e o pessoal de mais de 70 anos aí, então nós acompanhamos junto com a junta, tem uma sócia que vai ligando, que vai conversando para ver a necessidade, o que nós podíamos estar atuando ali com elas, então é algo que isso, tanto online, agora no presencial, e agora já para 2021, nossas plenárias 100% no presencial, seguindo todo o protocolo, e agora que está abrindo, né, 100%, aí é tentar reformular, indo já, caminhando já praticamente para o final do ano, mas assim, o projeto de estarmos finalizando, e nós temos um desafio de estarmos agora montando o grupo de discipulados. Então vai ter o CAL, então o objetivo é de ter pelo menos 50 mulheres no CAL, para posteriormente montarmos aí um grupo de 50 grupos de discipulados dirigido aí com as mulheres. Muito bacana. Muito bom. E, Kátia, aquela pergunta, né? Quem pode participar da SAF, né? Quem que hoje faz parte do grupo, essas mulheres, né? A partir de que idade pode estar integrando aí essa turma aí de mulheres, esse grupo? Tá, então são mulheres a partir de 18 anos, aí até 90, 100 anos, gente. Aí, enquanto tiver vivo. Né, não... Exatamente. Porque até mesmo porque a gente tem a sócia emérita, né? Então tem emerência também, mas aí nós temos então o grupo, o Geração de Ouro, né, que está um pouquinho parado, mas assim, a Vera Hintz que direciona, centralizado nela, então tem esse grupo da Geração de Ouro. Então nós temos dividido em grupos, né? Tenta assim, nós temos a programação para as pessoas mais jovens, para as pessoas mais maduras e para a terceira idade, que é a nossa geração de ouro. E quem pode participar são mulheres, a partir de 18 anos, como eu já disse, mas tem que ser membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E como é que ela entra, né? Nós temos, na nossa plenária, tem um momento do aceite de novas sócias. Então, é neste momento, na plenária, que nós aceitamos as novas sócias. Tá certo. Kátia, queria que você falasse então da programação de aniversário, né? A gente tem o culto, né? No domingo à noite agora vai ser um culto especial por conta desses 116 anos. Mas quais as programações que foram feitas? Como é que vai ser a celebração desse tempo? Então, nós vamos estar fazendo, nós temos fazer o culto, né? Celebrando esse aniversário de 116 anos. Vai ser, né, bem festivo, vai ser no culto das 19 horas. O pastor Arival que vai trazer a palavra para nós, e no final do culto nós vamos ter o nosso bolo, né? Dentro da pandemia nós não íamos deixar de entregar o nosso bolo, então tem no final do culto das 19 horas, nós vamos ter a distribuição também do bolo, né? Então essa vai ser a nossa festividade nesse mês, né? Dentro do que nós podemos fazer, né? Dentro dessa pandemia, porque ficamos assim, olha, o governo não liberava, então a gente falou assim, bom, vamos fazer algo que a gente consiga cumprir, né, oferecer e cumprir, então nós vamos ter esse culto no dia 19. Então tá bom, Kátia. Bom, então tá feito o convite aí. Eu queria que você reforçasse o convite, então,
para que as mulheres, né, para que as sócias da SAF e as suas famílias participassem dessa celebração que vai acontecer no domingo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos 116 anos dessa sociedade interna tão importante e tão querida, né, para todos nós membros. Então, pessoal, venham, né, no culto das 19, no quarto culto, participar conosco da nossa celebração de 116 anos, louvando a Deus por mais um ano, que nós possamos continuar firmes na sua palavra, falando, propagando, distribuindo os nossos folhetos, e que possamos estar firmes e falando do amor de Deus para as pessoas que ainda não o conhecem. Tá certo. Kátia Ferreira, presidente da SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, conversando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Kátia, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua entrevista e conte sempre com a gente aqui no Notícias do Bem, né, para a gente falar a respeito de tudo que acontece aí na SAF, com as mulheres da SAF. Tá bom. Conto sim. Obrigada pela oportunidade e, pessoal, tenham um bom dia, fiquem com Deus. E Amém. vem domingo às 19 horas conosco. Tchau, tchau.